Shalom, Boker Tov. Estamos aqui mais uma vez, para fazer uma demonstração, Faz parte também, Shaul que o diga, E também para ver se aqueles que ainda estão em profundo sono ou aqueles que estão começando a acordar, despertam de vez ou parem de encher o saco de uma vez por todas. Eu vou fazer uma oração aqui para a gente poder contar com a ajuda de nosso Pai, de seu Santo Espírito, Embora sempre estejamos com eles presentes sobre nós, porque falamos apenas a palavra deles, agimos de acordo com eles e não temos do que nos envergonhar perante nosso Pai. O que eu não posso falar da grande maioria que se diz servo de Yahu. Façamos uma oração. Pai poderoso, eterno Criador, agradecemos a Ti, Pai, por mais um dia de vida, agradecemos pelo alimento que colocaste em nossa mesa, agradeço por estarmos em paz, agradeço por ter nos dado esse assunto de agora, Na verdade estaríamos falando sobre outro assunto, mas esse surgiu ao acordar e é um basta e eu creio que seja mais importante nesse instante esse assunto. Talvez à tarde eu grave o segundo, já está pronto. Eu peço a Ti, Pai, que me ajude, me dando paciência para conversar. Porque clareza, todos sabem que eu sou bem claro. Em nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja. Bom, meus irmãos, isso aqui vai ser um estudo curto, grosso, direto e realmente não me importa o que você vai pensar dele. Ele é necessário para aqueles que estão caminhando pelas veredas antigas. Mas também é necessário para aqueles que não estão, para que eles saiam de perto. Porque na primeira ressurreição eles não terão chance. Bom, eu quero começar lendo um texto. Primeiro dizer que o nome desse estudo, a demonstração 0101/17. Eu vou, a partir de hoje, estar sempre fazendo alguma demonstração. Puxando a orelha mesmo. Já cansei, como eu escrevi ontem, o que mais cansa é ficar dando murro em faca. Não darei mais murro em faca. Yeshayahu, conhecido profeta Isaías, era um homem de cultura, era um homem abastado, mas o que ele tinha de melhor não era isso. O que ele tinha de melhor é que ele tinha sido chamado por Yahu para uma missão. Falar em nome de Yahu. Yahu o enviou, ou seja, ele era um emissário de Yahu, a ser profeta para o povo Yashuru. Isso, e ele nos avisa em Isaías 55:6. Buscai a Yahu enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Observe, meus irmãos. Conforme vários outros profetas falaram, com a chegada
dos últimos dias, né? Que na verdade não são os últimos, são os primeiros da próxima etapa, né? De 1000 anos, que antecedem o final dos tempos, né? Que o final dos tempos seria o quê? Não haverá mais tempo, porque nós estaremos vivendo eternamente. Não tem nada a ver com a destruição da terra, não tem nada a ver com nada disso, né? É apenas que não haverá mais tempo. Observe, meus irmãos. Em Daniel está escrito, né, que ao se aproximar do grande dia, o grande dia que eu digo é o dia em que Mashiach virá e iniciará seu governo sobre toda a terra, o conhecimento cresceria, né? Muitos entenderiam e seriam lavados, purificados e receberiam seu galardão. Enquanto que outros seriam derrubados, seriam mortos e teriam um destino bem diferente. É usado na cristandade, e isso eu posso falar de boca cheia, né? Porque eu fui ministro, tanto ancião, presbítero, pastor, até Rosh, né? Logo que eu saí do sistema religioso, mas ainda estava nele, né? Porque ser Rosh é estar no sistema, né? Eu sempre peguei a questão da plenitude dos gentios de forma contrária. Se você estudar o pacto, né, você verá que a plenitude dos gentios é quando Efraim retorna do meio dos gentios. Hoje o nosso povo está todo espalhado por entre os gentios, sendo pisado pelas religiões. Pouquíssimos se encontram que estejam realmente fazendo a vontade do nosso Pai. Pouquíssimos se encontram que realmente conheçam alguma coisa da palavra do nosso Pai. Mas todo mundo quer falar. Tudo bem, é a Babilônia. Quando eu era cristão e eu ensinava sobre a Babilônia para mim tinha um sentido muito restrito. Babilônia para mim era apenas a religião católica. Hoje não, para mim Babilônia tem tem um sentido muito amplo. Babilônia para mim é tudo aquilo que não se encaixa no Taná. É tudo aquilo que não segue os mandamentos do nosso Pai. É tudo aquilo que é ensinado por quem não deveria estar ensinando, mas sim ouvindo. Porque hoje qualquer moleque sai de uma igreja qualquer, com conhecimento nenhum, e vem debater o seu conhecimento de catolicismo, né? Querendo impô-lo sobre a palavra de Yahu. Teu fim está próximo, moleque. Está escrito que o joio será cortado antes do trigo. Aguarde. Então aqui, Isaías nos dizia, buscai a Yahu enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ou seja,
Vai chegar um momento, já está chegando. Tanto que já está chegando que eu estou fazendo essa demonstração hoje. Em que nós não vamos estar mais nem aí para quem discordar daquilo que vem da palavra, daquilo que aprendemos por intermédio do Espírito de Santidade de Yahu, Ruach HaKodesh. Muito pelo contrário. A cada dia nos tornaremos mais inimigos dessas pessoas. Como disse uma Shia, né? Se levantará pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, e assim por diante. E que o inimigo do homem estaria dentro da sua própria casa. Nós vemos por quê. Porque hoje qualquer ignorante que não sabe nem escrever seu próprio nome se acha mestre. As pessoas acham que sair do sistema significa fazer o que bem entende. As pessoas acham que ser livres é fazer aquilo que a sua cabeça manda. Coitados. Tenho pena. São meros fantoches na mão de suas próprias concupiscências. Observe. Há praticamente 15 anos, né? Na verdade, desde 98, 97, que embora eu tivesse, né, o meu ministério numa denominação, eu já vinha utilizando a internet, por eu ser publicitário, eu já vinha utilizando a internet para passar alguma coisa da palavra, né? Hoje, nós podemos dizer que 100% das pessoas que existem no mundo, né, são em algum ponto ignorantes e burras em outros. A umas falta educação, a outras falta conhecimento, como eu agora mesmo dizia, tem gente que não sabe escrever o próprio nome. Tudo bem, isso não quer dizer nada, Kefas também não sabia. Mas quando ele recebeu o dom do Espírito, ele fez um dos melhores discursos que tem na palavra, em Atos 2. O que significa que aquele que tem o Espírito, ele não vai continuar falando errado, ele não vai continuar escrevendo errado, ele não vai continuar sendo um burro, ignorante. O Espírito vai purificá-lo, o Espírito vai ensiná-lo. Lembre-se que o Mashiach disse: não temeis se tiver que falar perante um governador, seja lá quem for. Nem pense no que vai falar. O Espírito falará por vós. Tem gente aí que a gente discute na internet que não sabe nem usar artigo, não sabe usar nada. Escreve tudo errado, fala tudo errado e quer ter razão. Como que eu posso crer numa pessoa que não tem nem sequer cultura humana? Por que vocês acham que Shaul foi chamado para pregar às nações?
As nações entre, os Yashuru, que estavam em diáspora entre as nações. Porque ele era uma pessoa capacitada, e que foi mais capacitada ainda pelo Pai. Torna-se cada vez mais cotidiano, você colocar uma mensagem na internet, alguma coisa, e vira um palhaço, zombar. Ele nem sabe do que você está falando, mas ele vem zombar. Aí se eu pergunto, quem é você? Você nasceu onde? Em Estrebaria? Você não tem educação? Eu não tenho culpa que teus pais não estavam preparados para ter um filho e quiseram tê-lo e nasceu você. Então, minha primeira pergunta para as pessoas sempre é: quem é você? Porque muitos chegam chutando o pau da barraca e nem se apresentam. Não desejam um bom dia, uma boa tarde, nada. São realmente animais. São realmente estúpidos. São realmente burros. Rudes. E não tiveram educação nenhuma de seus pais, porque esses também já não deveriam ter tido. Pegou muito em moda, de uns 10 anos para cá, as pessoas colocarem nomes fajutos. Alguns porque são fakes e outros porque têm uma falsa fé ou acham que para serem servidores de Yahoo tem que trocar seus nomes por nomes hebreus. Então fica aí um monte de 171, porque isso é 171, estelionato. Eu me apresentar com um nome que não seja o meu é estelionato. Demonstrando, a covardia. Muitos não põem foto, põem um nome, não sei o que, bem não sei o que lá. Não põe de onde é, não põe nada. Porque são covardes. Quando perguntava a Yahushua, tu és Yahushua? Ele dizia, sim, sou Yahushua. Eu escrevi uma carta outro dia para o Facebook, perguntando quando que eles iam acabar com esse monte de otário que usa nomes fictícios. Que uma coisa é você ter um apelido. Agora, se você quer falar de algo sério como a palavra de Yahoo, põe tua cara ali, a sua foto, sabe? E o teu nome. Porque se você não faz isso, para mim você já não é nada. Você é alguém escondido. Quem trabalha realmente para Yahoo não tem vergonha de si próprio, nem de seu nome. E não tem medo de expor-se.
muito comum você escrever algo e vir algum palhaço ou palhaça, está surgindo um monte de palhaças, né? Por causa do feminismo. Não que eu seja machista. Observe que eu divido programas com a minha esposa. Eu não sou nem um pouco machista. Mas eu sou totalmente contra feminismo. Porque o feminismo nada mais é do que a mulher querendo ser homem. Aí ela mesma já disse que ser mulher não é bom. Então eu pergunto, o que você faz para o reino? Ou o que você já fez? Ontem, antes de eu desligar o computador e ir assistir um filme com a minha esposa, a última coisa que eu recebi foi um convite para amizade. E eu penso, continuo pensando, como sempre, que todo aquele que me procura é porque o Pai enviou, conforme Atos 2,47. E eu aceito. Eu não vou nem olhar a página. Eu aceito. E se depois, né, demonstrar ser mais um, sabe, um babaca, a gente deleta, né? Mas se for alguém mandado pelo Pai querendo aprender, nós não podemos, né, não recebê-lo. E aconteceu assim ontem, antes de eu desligar o computador para ir assistir o filme. Mas hoje pela manhã, eu olhando nas fotos, né, dos meus amigos, que está na minha página, ali sempre o primeiro lá embaixo, né, é o último que entrou. Eu bati o olho e olhei assim, tinha um padre, né? Nada contra. Veja, aqui não se trata de uma questão de ser contra essa ou aquela religião. Se trata de uma questão de ser contra qualquer religião. E eu fui na página desse sujeito. E na página desse sujeito só se lia assim: não sei o que, Jesus. Não sei o que, Jesus. Aí eu pergunto, né? O que uma pessoa como essa quer comigo? E fui lá e escrevi. Porque, além dele não pôr foto, ele pôs a foto desse, se eu não me engano, é um dos reformistas, né? Onde estava escrito do lado que devemos crer na palavra, blá, 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 né? Eu perguntei a ele, eu disse, você crê na palavra? Se você crê na palavra, por que você usa tanto Jesus? Por que me chamou para amigo? Você quer estudar comigo? Você está querendo sair do engano? Ou está tentando me catequizar? Entendem? Os últimos 2 meses da minha vida, dentro de toda a minha vida, servindo desde os anos 80, né? Servindo aquilo que eu cria, foram, assim, vamos dizer, os mais aflitivos, porque eu estava realmente tentando ser mais acessível. Eu estava realmente tentando suportar mais os nossos irmãos. Mas não foi possível.
E eu conversando com meu pai, assim como eu disse no último estudo sobre Rassatan, nós temos que fazer uma meditação sempre. Temos que ver em que ponto estamos, como estamos agindo, se estamos corretos ou errados, que é muito fácil a gente achar que está certo e seguir em frente. Não, nós temos que estar sempre pesando isso, de acordo com as Escrituras, de acordo com a vontade, com a lei e de acordo com o que o Espírito nos dá a entender. Mas eu sei que eu passei mal esses 2 meses. Porque eu resolvi não pedir mais ajuda. Eu falei, se eles não aprenderem, eles não vão aprender nunca. Daqui a pouco vão estar achando que eu sou tipo aí esses bispos, né, que ficam pedindo dinheiro. O Pai há de prover para mim. Mas aí eu comecei a conversar com irmãos, que eu pensei que fossem irmãos, né? E observei neles a mínima vontade de ajudar. Se eu sou um emissário, se eu sou uma pessoa que estou ensinando a palavra para alguém, eu tenho que ensiná-la corretamente. E o dar, o ajudar, o ofertar, faz parte da vontade de nosso Pai. Se eu disser para você, não, você é pobre, você não precisa, eu não só vou estar desmoralizando essa pessoa, porque a estou chamando de pobre, como eu vou estar privando-a de cumprir o que o Pai quer. Lembre-se do caso da viúva pobre no templo. Não, aí eu comecei a perceber realmente, né? Pessoas muito próximas. Mundanas. Avarentas. E aí eu disse para minha esposa, vai ficar aprendendo conosco aquele que realmente comprovar que quer, aquele que realmente praticar o que aprende. Os demais, é como diz Shaul, nós julgamos os que estão dentro, os de fora, o Pai vai julgar. Depois de 1000 anos de governo de Mashiach, na segunda ressurreição, pelas obras deles. E aí, problema deles, né? Já não é mais nosso. Ele ainda diz, por que tenho eu que julgar também os de fora? Então veja, meus amigos. É claro que uma pessoa que chega hoje, ela vai ter que começar com o pacto. Ela vai seguir. Por isso nós usamos apostilas e vídeos. São mais de 36 anos ministrando a palavra. E nós já vimos que a forma mais prática de ensinar alguém é quando ela tem material para isso. Não é falando, como fazem nas religiões. Não é lavagem cerebral, não, como faz Testemunho de Jeová, Adventista e alguns outros aí, a Igreja de Deus Sétimo Dia, né, com aqueles livrinhos que sempre falam das mesmas coisas. Não, não. Ensinando a palavra, com estudo. Além desse estudo em apostilas e vídeos, com estudos particulares, individuais, para que nós possamos ver o aproveitamento de cada um e ver onde ele está mais fraco. E tudo isso leva tempo. Tudo isso
é dispendioso. Nós nunca vendemos um livrinho sequer. Tinha a época que nós tínhamos nosso boletim mensal, que a gente mandava pelo correio, que nós cobrávamos às pessoas o custo do selo. Hoje já eu sozinho não consigo mais. Hoje não, já faz tempo. Enquanto eu estou aqui gravando, minha esposa está no Zap, está no Facebook respondendo perguntas de irmãos e irmãs. Então daqui para frente, quem não colaborar e quiser algum estudo nosso, vai comprar. E eu não o terei como irmão. Quando uma pessoa chega, é claro que ela chega com todos aqueles enganos das religiões de onde elas vieram. E existem alguns pontos, né? Por isso que nós seguimos a apostila e fazemos questão disso. E não iremos mais responder nada fora do ensino que nós fomos ministrando. Porque é perda de tempo. Existem alguns pontos do porquê que nós começamos com o pacto, do porquê que depois nós vamos para Yahushua, que é para depois de 3, 4, 5, 10 meses de perda de tempo com alguém, essa pessoa virar para você e dizer assim, não, mas o Mashiach é filho da Virgem. Não, não vai mais ter isso. Ou vai ser como nós queremos, ou procure outro. Eu falo de coisas de vida, eu falo da palavra, e quem conhece o nosso trabalho sabe que ele é totalmente baseado na palavra. Portanto, procure outro que faça isso. Eu não conheço nenhum. São todos charlatães, egocêntricos, sem chamado e sem espírito. Aí é com vocês. Vou estar todos os dias lembrando a cada um o dever, já que eu os alimento espiritualmente, de vocês os alimentarem materialmente. Não terei vergonha disso. Porque eu posso, e isso é bíblico. Se você é contrário a isso, procure outra turma. Ninguém é indispensável, nem eu, perante nosso Pai. Todos somos dispensáveis. De nada adianta você estar aí todo bonitinho. Não, porque Yahoo, porque eu me circuncidei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, e de repente vira e diz que o Mashiach é filho de uma virgem. Ou crê que a igreja vai ser salva. Não, palhaçada não. Chega. Eu já não sou mais moleque. E como eu disse no início, procure aprender enquanto está perto. Porque em breve você não escutará mais quem ensine a verdade. Porque eles serão barrados pelo próprio Pai. Porque as portas terão fechado. Desejo um ótimo dia a todos. Shalom, shalom. Beijo na testa e no coração. Quem quiser me entender, que entenda. Quem não quiser, que não entenda. Sinceramente, para mim tanto faz. E para você.